Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos para o nosso pequeno grupo na quarta-feira. Infelizmente, ainda não podemos estar fisicamente unidos com os irmãos em comunhão, mas Deus tem nos concedido o privilégio e a graça em um momento tão difícil. Nós podemos ter a tecnologia para nos achegarmos até os irmãos, estar levando da parte do Senhor a palavra de Deus, para que possamos ser confortados, alimentados, esperançados, e louvamos ao Senhor por cada vida, por cada família representada. Meus amados irmãos, como bem começamos na quarta-feira passada, nós estamos estudando o Salmo de número 35, e nós vimos o Salmo número 35, dos versos 1 a 10, iniciamos com uma pequena explicação acerca dos salmos imprecatório, salmos então de maldição ou de maldizer, salmo este impetrado pelo rei Davi, e vimos logicamente esse aspecto autoritativo e representativo do rei Davi para clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor a sua justiça e, logicamente, o seu castigo sobre aqueles que perseguiam. E nós também enfatizamos que essa perseguição não só visava o cunho pessoal de Davi, mas, sobretudo, os inimigos eram de Deus, ou seja, aqueles que blasfemavam contra o Senhor. Nós hoje vamos ver dos versos 11 até o verso 28, mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração e também, nesse sentido de oração, que os irmãos estejam no grupo lá do WhatsApp, colocando os seus pedidos, os seus agradecimentos. Vamos estar constantemente em oração uns pelos outros, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e, conforme a sua vontade, o seu propósito, nos responde. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez por este momento, que apesar de nós, Senhor, o Senhor nos concede para ouvir a Tua voz e sermos alimentados pelo Senhor, sermos instruídos pelo Senhor. Que esta palavra, Senhor, não venha colocar em nós o sentimento de vingança, o sentimento bélico, mas acima de tudo que venha nos causar temor e tremor diante do Senhor. Que possamos, ó Pai, sermos instruídos com a Tua palavra, na certeza, ó Deus, de que o Senhor, apesar de nós, tem cuidado de nós, tem nos conduzido para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Se um dos aspectos do primeiro estudo foi uma concepção norteadora do que seria os salmos imprecatórios e, sobretudo, os seus primeiros versos, trazendo esse desejo, essa invocação no Senhor por justiça e para que Deus desse cabo dos seus inimigos, esse senso de justiça presente, e sobretudo o que nós vamos hoje destrinchar para os irmãos é o seu aspecto pano de fundo, porque agora vai ficar mais claro nesse segundo momento qual era esse pano de fundo. Primeiramente, o que norteia todo este salmo no seu ponto de vista histórico é o aspecto de que Deus, sim, Ele visita os inimigos e Ele, sim, dá cabo aos seus inimigos. Por exemplo, a passagem de 1 Samuel, capítulo 18, verso 10, onde justamente se trata de um espírito maligno vindo da parte de Deus para atormentar Saul. Ali está o Senhor soberano, soberano sobre os anjos, soberano sobre a criação e soberano sobre os demônios, tendo total autoridade para assim trazer o espírito maligno de sua parte para atormentar Saul. Esta era a forma de justiça do Senhor.
Isto é a prova que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas e se utiliza de todas as coisas para o louvor da sua glória. Mas quando vamos chegar a esse segundo momento do texto, nós vamos ver que nesse primeiro momento, nós não vamos vislumbrar Davi clamando ao Senhor por essa justiça, mas ele vai descrever como então são esses ímpios, esses inimigos, e como era a sua postura perante eles. Então isso será muito importante, porque nós vamos ver um senso de justiça, uma presunção de inocência, e nós já tratamos sobre isso, que quando há esse senso de justiça, essa presunção de inocência, nós estamos lidando então com uma tipificação de Cristo. Lembrando que o salmo imprecatório não é o salmo de um indivíduo e sendo simplesmente perseguido no seu aspecto pessoal, mas nós estamos lidando sobretudo com um representante designado por Deus, o qual está orando ao Senhor, não só representando a si mesmo, mas sobretudo na representatividade de um povo. Então, esse aspecto de clamar ao Senhor por justiça, por calamidade, por destruição, isso sobretudo está sobre aquele que foi ungido ou escolhido por Deus. E ele está sobre um momento de perseguição de Saul, também dos seus aliados, para colocar por terra o plano do Senhor em sim tornar Davi rei. E perceba que aqui há uma representação ainda não formal, mas há uma representação da parte do Senhor fora do tempo e fora do espaço. Bem, como nós sempre fazemos, nós vamos trabalhando verso a verso e explicando, explanando o que então os versos se tratam, para que os irmãos possam então compreender. Abram vossas Bíblias, como eu falei, no Salmo 35, a partir do verso 11, tentaremos então até o verso número 28, se Deus assim nos permitir, para podermos concluir esse estudo. Verso número 11, assim diz a palavra do Senhor: levantam-se iníquos testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Aqui justamente ele vai começar a tratar, levantam-se iníquas testemunhas, né? Testemunhas sem valor, testemunhas sem caráter, sem propósito, e acima de tudo sem valor. Mas uma palavra aqui importante é esse levantam-se, né? O texto aqui em hebraico, ele não está no presente nem no passado, mas ele está no futuro. Se levantarão, mas as traduções optaram por usar levantam-se, o presente. O que há um aspecto justamente de tratar, primeiramente, esse momento de Davi sendo perseguido, e esse levantar é justamente uma ideia de agir, de ir de encontro, de fazer algo. Eles então tomam uma atitude contra Davi, né? Levantam-se iníquas testemunhas, né? Testemunhas sem valor, e me arguem de coisas que eu não fiz. Aqui ele está tratando de pessoas, não só dos seus inimigos declarados, não só daqueles que de fato se levantam e agem contra ele, mas aqui também ele vai elencar pessoas a quem ele ajudou. A denúncia aqui esse levantar aqui também tem um aspecto de tribunal,
Pessoas então estão agora não só perseguindo, mas julgando Davi, embora sem valor, e estão julgando de algo que ele não fez, estão apontando erros que ele não cometeu. Então, aqui primeiramente, ele não só tem o senso de apontar essas iníquas testemunhas que blasfemam contra ele, que falam contra ele, mas que ele também diz e coloca que ele então é inocente, me acusam do que eu não fiz. Esse é justamente um aspecto muito importante do texto, porque a acusação que se faz a Davi me parece muitas vezes algo que nós vamos ver muito peculiar também nos nossos dias. Porque a acusação contra Davi, ela é uma acusação que aparentemente visava um cuidado com o povo. Aquele que estava então tentando derrubar o rei, que era Saul, aquele que estava sendo acusado então de armar ou tramar contra o rei. Então perceba que é uma aparente proteção, um senso de justiça, mas estes são mentirosos. E aqui então ele começa a descrever esse aspecto, e lembrando que ir ao encontro de Davi, ser contra Davi naquele momento, é não aceitar os desígnios de Deus. Deus havia então ungido Davi, Davi então foi declarado rei, claro que ainda não assumiu, mas o fato destes se levantarem, formarem um tribunal contra Davi, não é contra a pessoa de Davi que eles estão indo contrários, mas é se rebelando contra a vontade de Deus. É não aceitando os desígnios de Deus. É se tornando então rebeldes, desobedientes acerca da vontade de Deus. E aqui então Davi ele prossegue com essa presunção de inocência. Ele vai dizer: pagam-me o mal pelo bem. E o que é desolação para a minha alma? E o que é desolação para a minha alma? Qual é a concepção aqui? Davi está denunciando que estas pessoas que o perseguem, que o apontam, que tramam contra ele, que mentem para o destruir, são pessoas a quem ele fez bem. Não só ele está tratando de alguém desconhecido, mas sobretudo alguém que ele fez bem, alguém a quem ele ajudou, alguém a quem ele em algum momento o tratou com benevolência. É por isso que nós dizemos que em alguns aspectos a voz de Davi, na verdade, é a voz de Cristo, é a voz do Messias, pois Cristo curou milagres, fez milagres, curou milhares de pessoas, fez o bem a muitos, e no momento da sua crucificação, no momento decisivo, pessoas a quem ele fez bem, a quem ele ajudou, a quem ele atendeu, lhe viraram as costas e o traíram. Então, aqui não é só alguém fazendo o mal, mas é alguém com um sentimento de ingratidão, fazendo o mal para aquele que lhe fez bem. E esse é um aspecto, então, de um senso de injustiça, porque essas pessoas estão me atacando quando eu não mereço, elas estão me fazendo mal quando eu as fiz bem. É claro que aqui nós estamos diante de Davi, uma tipificação do Senhor Jesus Cristo, o perfeito Rei
perfeito sacerdote, ele então foi aquele que fez o bem. E aqui não é o bem no sentido social, o bem maior. Ele fez aquilo que para nós era impossível. Ele nos trouxe redenção, reconciliação com o Pai. Então, Davi aqui tipifica esses sentimentos, se é que podemos dizer assim, do próprio Senhor Jesus Cristo. No verso de número 13, ele vai assim nos dizer: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre a pedra. Aqui então ele vai tratar de um aspecto, digamos assim, íntimo dele, como ele procedia perante o Senhor. A concepção aqui é que ele não murmurava para os inimigos, é que ele não chorava na frente dos inimigos, ele não pedia clemência para estes que não poderiam dar o que eles não tinham. Ele se colocava em uma posição particular, íntima, em oração. Se eu tiver que chorar, devo chorar aos pés do Senhor. Se eu tiver que pedir clemência, que eu peça em secreto ao Senhor. Se eu tiver que demonstrar o meu sofrimento e a minha angústia, que os meus inimigos não vejam, mas que o Senhor seja testemunha da minha dor e do meu sofrimento. Então é assim que Davi ele se coloca. Em secreto ele vai ao Senhor, em secreto ele ora, e o jejum não é para um voto, não é para que ele tenha de Deus então algo, mas que ele tenha mais da presença de Deus. Então ele vai nesse aspecto, o jejum como sendo a busca da presença de Deus. E na verdade é que eu então me abstenho de algo para que eu seja cada vez mais preenchido pela presença do Senhor. No verso 14 ele vai então assim nos dizer: portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Aqui ele então revela o sentimento fraternal que ele tinha sobre aqueles que o estava perseguindo. Perceba que ainda você não está vendo o rei Davi clamando a Deus pela justiça. Ele está retratando quem são estes. O próprio Senhor Jesus Cristo foi abandonado e foi negado por Pedro, por exemplo. Há um relato, o relato bíblico é que no momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo só estavam presentes Maria, a sua mãe, e João. Então nós vemos o abandono. Aqui então é a sensação de abandono, é a sensação de ingratidão. É alguém então sofrendo não só pela perseguição, mas acima de tudo pela traição. E aqui ele vai descrevendo o quadro, o aspecto destes que o está perseguindo, destes que estão justamente querendo tirar-lhe a vida, mentindo, blasfemando contra ele. No verso de número 15, essa parte ela vai até o 18, que é essa descrição. No verso número 15 ele vai tratar assim:
Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim os objetos que eu não conhecia. E aí ele vai dizer, dilaceraram-me sem tréguas. Aquilo então ele vai fazer mais uma denúncia, porque aqui ele está descrevendo um coração impiedoso. Porque o que é a impiedade? Ora, é o prazer constante no mal. É você não se saciar nunca com a maldade. Você viver constantemente maquinando e fazendo o mal. E quando ele vai tratar no verso 15, justamente, quando porém tropecei, quando porém eu caí, aqui poderia ter um aspecto físico, mas não é só isso. Quando eu fui então levado para uma armadilha ou tropecei em alguma coisa, eles se alegravam. Não há então nenhuma empatia, nenhuma compaixão. Eu não só faço mal, mas eu me alegro com a desgraça do outro. Perceba este coração. Não só um coração que é ingrato, não só um coração que trai, mas um coração invejoso, que se alegra com a desgraça do outro. Perceba que então ele está descrevendo o porquê do Senhor e o porquê desse representante ter todo o direito e o Senhor ter todo o direito de sim trazer juízo, desgraça, desolação sobre estes. Porque nestes habita um coração de pedra, nestes habitam as trevas. Estes estão justamente como sendo filhos da serpente. Não estão no Senhor, não são do Senhor, não pertencem ao Senhor. Logo, o que eles merecem a destruição. Então aqui ele trata justamente isso, ele fala justamente disso, e sem tréguas, né, como ele termina o verso 15. Agora vamos para o verso 16, ele vai dizer assim, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Ele vai justamente dizer isso, né? Como vis bufões. Primeiramente ele falou no verso 15, só para a gente voltar, ele falou que ele também foi despojado, seus bens foram despojados, o que ele tinha foi tirado dele. E então ele descreve agora essa face terrível com como eles se apresentam, né? Como uma fera, com um intuito, com a vontade de destruir o rei Davi. No verso 17, ele vai assim também nos falar: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, e aí ele vai dizer, a minha predileta. Aqui então ele vai tratar justamente isso, o aspecto de que ele vai clamar ao Senhor. E aqui, este até quando, Senhor, não é ele colocando o Senhor em xeque. Não é ele pedindo ao Senhor explicações, dizendo que Deus não está atento a ele. Mas é um clamor, é uma súplica. É como se alguém
não estivesse aguentando de dor e de desespero? Até quando eu estarei nesse sofrimento? Até quando isso durará? Então perceba que aqui então eu quero uma resposta, mas no sentido porque eu decreto, mas é porque eu preciso ouvir algo, eu preciso ser animado por algo. O Senhor tem, digamos assim, eu necessito de ouvir a voz do Senhor para que Ele me traga esperança. Eu anelo de ouvir do Senhor esperança, consolo, ânimo. Até quando o Senhor ficarás olhando? É como se ele, no desespero, tivesse a sensação de que o Senhor nada está fazendo. É como se Deus estivesse simplesmente observando e não estivesse atento aos desígnios e às ações dos seus inimigos. Livra a minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Aqui justamente ele vai tratar essa ideia de ser tragado, né? Livra-me dos leões que me devoram. E ele trata da alma. Ele não trata simplesmente do ser dele, do corpo como um todo, mas ele fala da alma. Porque no desespero, na aflição, na angústia, não é só o corpo que pode ser destruído, mas é também a alma. Perceba uma coisa importante: quando nós estamos sendo afligidos pelas males da vida, a primeira coisa que pode ser justamente tragada é a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa esperança. Então, esse livramento da alma é justamente o aspecto de que o Senhor continue presente e nutrindo no seu coração a existência de Deus, a presença de Deus, a esperança em Deus, o porvir do Senhor. E é nesse sentido então que ele pede este livramento da alma. No verso de número 18, ele vai assim nos dizer: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Aqui então, perceba que ele clama, que ele sofre, mas ao mesmo tempo, nesse aspecto futuro, dar-te-ei, ele primeiramente trouxe o aspecto presente, mas agora ele traz a convicção de que Deus o dará livramento e ele vai louvá-lo. Dar-te-ei, Senhor, graças na grande congregação. Perceba então aqui o testemunho do rei Davi, deste representante que publicamente declara e louva e engrandece ao Senhor. Nem mesmo então este livramento sobreveio ainda sobre sua vida, nem mesmo então ele ainda foi liberto destes inimigos no tempo e no espaço, mas ele já de antemão já agradece, já louva, já engrandece o Senhor, e não só faz isso de forma pessoal, mas ele faz isso de forma pública. Ele tem esse sentimento de engrandecer ao Senhor. Perceba que sempre nós vamos ver esse aspecto, né? Uma súplica, uma descrição de toda esta calamidade, mas sempre terminando com louvor, com adoração, com esperança, com convicção em Deus. E é nesse sentido, então, perceba que aqui, até então, ele não retoma a concepção do salmo imprecatório. Ele descreveu o sentimento, o coração maligno desses adversários. Ele falou de si, no seu sentido aí, a tipificação de Cristo, da sua presunção de inocência,
da sua bondade para com aqueles. Ele termina com esse louvor, mas agora ele vai retomar justamente aquela tônica do início. E ele vai então nos dizer assim: não se alegrem de mim os meus inimigos. E ele então vai dizer: gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Ele então está começando a dar um alerta, porque virá a paga sobre eles. Lembrando sempre aos irmãos, aqui não é um indivíduo orando e clamando a Deus por justiça, mas um representante. Ele então vai dizer no verso 20, não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacificadores da terra. Lembrem-se que a pacificação está em uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra, né? Então, percebam, terão uma bênção de Deus. Há um grande problema aqui, porque agora ele vai denunciar o cinismo, ele vai denunciar então a hipocrisia destes perseguidores. Porque muitos, meus irmãos, nos nossos dias, falam de paz. Parecem ter um discurso politicamente correto. Um discurso que agrada a muitos, mas que é um discurso falacioso. Porque a grande questão não é você falar simplesmente da paz, mas é você promover a paz. Não é você falar simplesmente de Cristo, mas justamente você viver conforme Cristo viveu, crer conforme Cristo estabeleceu e, acima de tudo, anunciar o verdadeiro Cristo. Então, aqui ele fala justamente desse outro aspecto desse coração pecaminoso, que é o cinismo, a hipocrisia, a mentira, a distorção, a manipulação do que é verdadeiro. Então, muitas vezes nós não temos que simplesmente olhar para aqueles que estão à nossa frente, eles são maus, mas cuidado com aqueles que fingem ser bons. Cuidado com aqueles que fingem ser ovelhas, porque na verdade são bodes. Então nós temos que tomar muito cuidado, e o discernimento para isso é a palavra de Deus. Não é a aparência, não é a externalidade da fé, mas é nós medirmos através da palavra do Senhor. E no verso 21, ele vai então nos falar assim: escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimos-lo com os nossos próprios olhos. A comemoração então de estar acabado, estar destruído, vimos com os seus próprios olhos. Tu, Senhor, os visite. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Aqui é a visitação. E essa palavra de visitação, o Senhor nos visite, aqui é a mesma conotação para o anjo no Egito, o anjo da morte, quando o anjo viria visitar então os primogênitos, trazendo então morte, trazendo desolação. Não se ausente diante de mim é a presença do Senhor, porque essa presença traz consolo, traz esperança, traz ânimo, vigor, coragem, ao mesmo tempo então que ele clama ao Senhor pela visita do anjo, né, o anjo da morte e a justiça de Deus. Ele também clama pela presença do Senhor,
Que o Senhor, em meio a tanta dor e sofrimento, traga consolo. No verso 23, ele vai assim dizer: acorda e desperta para me fazer justiça para a minha casa, Deus meu e Senhor meu. Aqui é uma expressão interessante, porque ele diz acorda, desperta, como uma expressão justamente como se o Senhor estivesse dormindo. Mas na verdade é ele clamando pela ação do Senhor. Não é que ele crê que Deus está indolente, ou dorme, ou está alheio aos problemas. E até porque acorda, desperte, como nós já bem trabalhamos, isso é uma linguagem antropopática, né? Deus assumindo então a questão de empatia, de emoções, de aspecto humano, né? Mas aqui justamente é que Deus então haja, faça algo, e nunca aqui, meus irmãos, como nós já bem falamos, ele está tratando Deus no sentido de imperativo, de ele estar impondo a Deus a sua vontade. Não, é a vontade de Deus que está movendo o coração do rei Davi a justamente clamar por aquilo que o próprio Deus tem como propósito, os seus próprios decretos. E é nesse sentido: acorda, desperta para fazer justiça para a minha casa, ou para o meu povo. Aqui não é só ele pedindo pela sua família, mas é uma ideia de representatividade, Deus meu e Senhor meu. Aí ele trata o Senhor na pessoalidade, né? No verso de número 24, ele então vai nos falar assim: julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça, não permitas que se regozijem contra mim. Julga-me, Senhor Deus, segundo a tua justiça. Ora, aqui não é um homem natural se colocando então diante de Deus, para que Deus olhe para ele e o declare justo pelo seu próprio ser, pela sua própria natureza. Mas quando ele clama ao Senhor, que o Senhor então olhe para ele, né, que o Senhor então o julgue, não é pela sua justiça, mas é pela sua justificação. Quando o Senhor então vai olhar para ele, vai se inclinar para ele, vai medir, colocar a sua régua diante de Davi, ele não está colocando diante de um homem natural, mas sim de um homem regenerado. E quando ele coloca justamente contra mim, Davi é um representante, Davi é um rei, Davi é justamente o escolhido de Deus, ungido por Deus. Então, não é simplesmente contra Davi, mas é contra o povo eleito do Senhor. É como Cristo encontrando Paulo em Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, ele perseguia a igreja, ele perseguia o povo de Deus. Mas para Cristo a perseguição era para ele mesmo. Então esse é o sentimento de Davi aqui nesse versículo. Esses que se regozijam contra mim, que se regozijam contra os eleitos do Senhor. No verso de número 25, e nós já vamos caminhando para o final, ele vai então nos dizer assim: não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Perceba que aqui então, olha o sentimento, não digam eles, ou seja, está tudo acabado. E este foi o sentimento de muitos fariseus que crucificavam a Cristo, achando que então
a cruz, o escárnio, as chicotadas, a coroa de espinho, era o fim então de Cristo. Mas que eles não digam isso, ou seja, não está nada acabado, nada destruído. E ele vai prosseguir no verso 26, ele vai dizer: envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se. Ele vai então nos dizer assim, a palavra do Senhor vai então nos dizer: cubram-se de pejo. E ele vai então continuar o texto: e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Percebo então que ele deseja a vergonha, o vexame, e a ideia aqui, como nós já falamos no outro estudo, a vergonha, o vexame não tem a ver com algo intrínseco, íntimo meu, mas tem a ver sobretudo com essa vergonha em relação a algo público. Será exposta a derrota deles. Eles serão de fato envergonhados em público. No verso 27 e no verso 28, para nós finalizarmos, ele então vai nos falar assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na sua prosperidade do seu servo. Ou seja, que se gloriem aqueles na minha retidão. Aqui, é claro, mais uma vez, é a tipificação de Cristo Jesus, porque só Ele é justo, só Ele é reto, só Ele é santo, e a sua prosperidade está justamente em vencer a morte, em ser aquele que foi fiel até a morte de cruz. E ele vai dizer no verso 28, a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Continuamente eu celebrarei ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Perceba que o Salmo imprecatório, primeiramente, ele nos traz o senso de justiça. Justiça em Deus, mas não uma justiça pessoal, o meu próprio bel prazer, mas eu estou indignado com aqueles que blasfemam e que são contra o Senhor. E ele termina com um cântico, com louvor, com adoração. Quando ele fala da minha língua celebrará, ou seja, a minha boca então proferirá, cantará, se alegrará em júbilo pelo Senhor. Este é o nosso cântico, principalmente porque nós celebramos a Cristo Jesus. Nós nos alegramos em Cristo Jesus, nós confiamos em Cristo Jesus, nós nos esperançamos em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, o Salmo imprecatório, primeiramente, ele não é um salmo para ser proferido por nós, mas é um salmo proferido pelo próprio Messias. É Ele o nosso juiz, ou o juiz dos ímpios. É Ele o nosso advogado. Nós devemos descansar nele. Logicamente, nós não podemos ser apáticos ao pecado. Nós não podemos nos conformar com aqueles que blasfemam contra o Senhor. Mas em nós sempre deve estar um coração voltado para descansar no Senhor, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque
porque Ele é misericordioso, porque Ele enviou o Seu Filho para nos purificar, para nos redimir e reconciliar com Ele. Que Deus assim nos abençoe, nos faça mais e mais compreender a palavra do Senhor. Estamos à disposição dos irmãos, no nosso grupo, e louvado seja Deus que nos proporciona esse momento para aprendermos mais da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse estudo. Te agradeço, Senhor, por cada família, por cada pessoa, e que esta palavra, Senhor, frutifique nos seus corações, que possamos, acima de tudo, ter o coração confiante no Senhor, na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Muito obrigado, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.